Olá, gente mais que boa. Nós ontem tivemos a nossa sexta-feira chamada Santa e hoje nós estamos aí no sábado com a esperança de que o domingo vai chegar. Eu fico imaginando a cabeça daqueles discípulos naquele sábado. Após aquela fatídica sexta-feira, quando eles viram o Senhor Jesus sendo crucificado, como é que ficou a cabeça deles no sábado? Muitos pensando, vou voltar para a minha vida normal, do que eu fazia antes de conhecer o Mestre. Afinal de contas, ele se foi. Mas eles não sabiam que havia uma surpresa esperando por eles na sexta-feira. E eu não estou aqui julgando, até porque eles não sabiam. Hoje nós sabemos que aquele domingo chegou na vida daqueles discípulos. E depois disso, nós vemos um crescimento dos discípulos tão grande. Vemos Cristo sendo formado na vida daqueles discípulos, na vida dos apóstolos. Muitos deles morrendo de forma trágica, mas não deixando de anunciar o Evangelho. E um desses foi o apóstolo Paulo, que a gente tem estudado a vida do Paulo, tem lido os seus escritos e tem visto que o apóstolo Paulo levava a sério o Evangelho. E eu vou ler dois textos hoje do próprio apóstolo Paulo. Um está lá em Gálatas capítulo 4, verso 19, e o outro texto está lá em Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no verso 5. O verso 19 de Gálatas 4 vai dizer assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. 2 Coríntios 13, verso 5. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenha sido reprovados. Bom, dois textos que vai falar de uma dor que ele sentia, dor de parto, e a gente vai entender um pouco disso. Porque quando nós levamos a verdade do Evangelho a outras pessoas, para que eles possam crer e nascer de novo, muitas das vezes nós entramos em dores de partos espirituais, né, em favor dessas pessoas pela qual está sendo anunciado o Evangelho. Aquelas pessoas que estão ouvindo o Evangelho, elas estão lutando por questões e perguntas. Existem muitas perguntas, eu não sei se isso passou com você, mas muitas questões e perguntas vêm quando a gente está ouvindo o Evangelho. Enquanto nós estamos anunciando e vamos lidando com essas questões e perguntas daquela pessoa que está ouvindo o Evangelho, nós vamos agonizando com eles para que eles possam, de verdade, abraçar a verdade de que precisam aceitar essa verdade para se tornar filhos de Deus. Gálatas 3, capítulo 3, verso 26, vai dizer assim: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então eles têm que crer, mas para isso algumas pessoas vão tendo esses questionamentos. E quando o apóstolo Paulo leva o Evangelho à região da Galácia, ele trabalhou dessa maneira em favor daqueles que se tornariam crentes em Jesus. E mais tarde, ele está escrevendo essa carta aos Gálatas e dizendo-lhe que, mais uma vez, ele estava com essas dores, né? Não é isso que ele fala? Por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, lá no verso 19 que nós lemos. E essa agonia vem de forma subsequente, mas ela não se referia à salvação inicial. Eles já haviam nascido de novo, pela fé no Senhor Jesus. Agora, Paulo está trabalhando para que Cristo fosse formado neles. E eu não posso duvidar, porque eu leio a palavra de Deus e vejo em toda a história que há na palavra de Deus, a providência de Deus para que nós possamos ser
alcançados pela graça. Então, é a vontade do nosso Pai Celestial que nós possamos aceitar seu Filho para entrar na nossa vida. João 1,12 vai dizer: a todos os que receberam, deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. Para que nós nos tornemos filhos por adoção, então, nós temos que aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Além disso, também é vontade de Deus que nós possamos permitir que a vida do seu Filho seja expressa na nossa vida e através da nossa vida. E ao encararmos a nossa vida no dia a dia, nos envolvemos com questões, nos envolvemos com oportunidades dadas pelo próprio Deus. São desafios que nós temos no nosso dia a dia. E muitas das vezes nós temos respostas que vão fazendo com que a gente tenha ideias, mas também tem os relacionamentos na nossa vida diária, os valores pelos quais acreditamos e as prioridades que nós colocamos na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós para viver conosco em todos os aspectos da vida. Como eu falei ontem, sexta-feira, nós comemoramos a morte de Cristo na cruz do Calvário. Morte esta que eu aceitando, eu passo a ser filho de Deus por adoção. E 1 Tessalonicenses 5,9, Paulo vai explicar isso para nós claramente. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para obter a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que convivêssemos com Ele. Então, em todas as situações da vida, o Senhor Jesus está conosco. Afinal de contas, Ele habita dentro de nós. E Ele quer expressar a sua vida através de nós, para que outras pessoas também possam conhecer essa verdade que liberta. Embora essa grande realidade seja descrita em muitos lugares ao longo da palavra de Deus, muitas pessoas que fazem parte dessa grande família parecem não conhecê-las. Ou eles não ouviram ou esqueceram. Afinal de contas, vem a pergunta: vocês não sabem que Jesus Cristo está em você? Que grande privilégio, então, é poder compartilhar essa grande verdade com os outros. Agora, uma coisa tem que ser alertado. Esse processo de anunciação da verdade que liberta é um processo que não virá sem dificuldade. Colossenses 1,29, o apóstolo Paulo também vai dizer isso. Para este fim, também trabalho, esforçando-me aqui no original quer dizer agonizando, de acordo com a sua obra que trabalha em mim poderosamente. No entanto, embora possamos experimentar dores de partos espirituais por outros, Deus nos verá através do toque de suas vidas. Então, meus irmãos, nesse dia, onde nós estamos esperando o domingo para nós comemorarmos a ressurreição, que o Senhor Jesus, o nosso Salvador eterno, sempre expresse a sua vida em mim e através de mim, que Ele tenha essa liberdade em minha vida. E que não haja na minha vida nenhuma área que eu esteja fazendo o meu melhor, ou cumprindo a minha vontade. Além disso, que o meu Senhor e Salvador Jesus seja a minha força e que Ele possa me permitir compartilhar essas grandes realidades com outros, em seu nome, que é poderoso, poderoso para salvar. O domingo vai chegar, e aí nós vamos poder comemorar a ressurreição de Jesus, num domingo de manhã, quando Ele ressurgiu, que Ele venceu a morte, e isso dá para nós a certeza de vida eterna, porque o meu Salvador, além de morrer na cruz por mim, Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. O Pai o ressuscitou, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe.